Olá, como você está? Vamos resolver aqui essa questão e olha só. Vamos lá. Analisando aqui a situação. A primeira, né? O primeiro experimento, ele fala que a corrente elétrica passa do sentido A, né? No fio de cima, do A para o B. Perfeito. Agora aqui, há duas escolhas. Ou você decora, ou você entende como eu vou explicar aqui. Que é o seguinte. Fios paralelos percorridos por corrente elétrica. Quando essa corrente ela se dá no mesmo sentido nos dois fios, existe uma força de atração. E agora eu vou explicar por quê. É o seguinte, para você entender isso, escolha um dos fios, eu vou pegar o de baixo, tá? Isso aqui, o de baixo, e a gente vai usar a primeira regra da mão direita, que é segura o copo, levanta o dedão, tá? Então, o dedão você coloca no sentido da corrente, então você vai colocar, pode pegar aí sua mão direita, por favor, e tente fazer isso, tá? Porque desenhar aqui tá meio impossível. Então, coloca o dedão, seu dedão, no sentido da corrente, tá? Do fio de baixo. E agora você vai fazer uma dobra com seus outros 4 dedos. Então, perceba que você vai perceber, é ótimo, né? Que o campo magnético ele vai ficar assim, nesse sentido, tá? Ele vai fazer essa volta nesse sentido, assim. E aqui, ó, eu vou tentar desenhar para você o seguinte. Ó, aqui ele tá entrando, né, o campo magnético. Então, eu vou desenhar a bolinha assim. Na verdade, é um xizinho de entrando desse lado. E do outro, aqui, ó. E aqui, onde eu tentei pintar, tá saindo. Então, eu desenho com a bolinha redonda. Como assim tá saindo? Ó, não tá fazendo assim? Aqui sai, aqui entra. Conseguiu ver? Eu espero que sim. Então, aqui tá entrando o campo magnético. Ok, por que eu tô fazendo isso? Agora a gente vai analisar o segundo fio. O fio AB. No segundo fio, o que é que a gente vai fazer? Vai usar a segunda regra da mão direita. Aqui você precisa ter um conhecimento teórico para entender o porquê. Segunda regra da mão direita, ela é usada geralmente para a gente identificar para que lado aponta o vetor força magnética. E por que eu vou usar o da força magnética? Porque o primeiro fio, ele é percorrido por uma corrente elétrica e aí ele gera, claro, um campo magnético. Dentro desse campo magnético gerado pelo primeiro fio que a gente analisou, existe um outro fio que está imerso dentro desse campo magnético. Então eu quero saber para que lado aponta a força, para saber se esse fio tá sentindo atração pelo segundo ou repulsão. Claro que eu poderia fazer o contrário, né? Eu poderia analisar no primeiro fio, porque o primeiro fio ele também tem, claro, o seu campo magnético, que está interferindo no segundo, tá? Então eu poderia trocar aqui as coisas, mas eu decidi seguir essa ordem, ok? Então é isto, é por isso que a gente vai usar para o outro fio a segunda regra da mão direita, porque ele está imerso no campo magnético do primeiro e eu quero saber para que lado aponta a força magnética, ok? Ok, esse é um conhecimento do conteúdo que você tem que ter em mente. Então vamos lá. Segunda regra da mão direita, como que é? Aqui eu acho que eu consigo desenhar um pouquinho como funciona. Pega a sua mão, parece a mão, nossa, de um alienígena, né? Aí você pega o dedão, coloca ele apontado no sentido da corrente, lembrando que a gente está analisando o fio AB, tá? O fio de cima. Coloca o dedão apontado no sentido da corrente. E os outros 4 dedos você coloca no sentido do campo magnético em que esse fio está exposto. Por isso que eu coloquei esse xizinho, essas bolinhas, né? Lá da teoria você sabe que o xizinho é entrando e a bolinha é saindo. Então, como aqui, ó, desse lado, no lado do fio AB, existe o campo magnético do primeiro fio, que é a ponta saindo, tá? Eu não vou conseguir desenhar em 3D, obviamente, mas tente imaginar isso. Então, sua mão, ela vai estar com, claro, o dedão apontado nesse sentido, como eu já falei, mas os dedos estão apontados
para cima, saindo da tela. Agora você vai dar um tapa. E aí o tapa, você vai perceber que, né, vai vir nesse sentido aqui, no sentido que se aproxima do primeiro fio. Então, por conta disso, a gente sabe que essa distância está sendo diminuída, os dois fios estão sendo atraídos, ok? Então, a distância não está aumentando, nem permanece inalterada. A distância diminui entre um fio e o outro. Agora, para outra situação, que o sentido da corrente é percorrido no sentido contrário, né? É tudo ao contrário, tá? Então, o que ocorre é uma repulsão. Como o vídeo já tá muito longo, eu já expliquei a primeira parte, tá? Eu não vou continuar aqui, mas caso vocês queiram que eu grave a segunda parte, pode deixar aqui embaixo que eu gravo sem problema, ok? Grava a continuação do vídeo. Mas com a primeira parte, tenta aí fazer você. E se você conseguiu, significa que você entendeu bem. Qualquer coisa, volta o vídeo. Logo, o gabarito é, tá? Então é isso. Se você gostou, deixa o like, se inscreve. Segue o gabarito no Instagram, tem muito material lá. Aqui sempre questões comentadas, aproveita para revisar. Obrigado pela sua atenção.